Esse tipo de terreno que a gente fez agora com elementos de importação, na verdade acaba sendo o tipo de terreno mais usual, né? A maneira mais comum de a gente acabar utilizando aqui os recursos de terreno. Geralmente ela gera esse incômodo de ter o terreno muito acima da área de níveis, na área de trabalho mesmo. Eu vou abrir aqui um corte só para você entender o que eu estou falando. Nota que eu tenho os meus níveis, olha, aqui embaixo. Então tenho nível 1 e nível 2 a 0 metro e a 4 metros de altura. E no entanto, a minha superfície topográfica está a 740 metros em média. Então isso aqui já gera um certo desconforto de trabalho. O que acontece com essa situação? Duas opções aqui na verdade. Ou eu baixo o terreno, de acordo com a minha topografia, pegando aquela que seria a minha topografia de trabalho, né? O nível, o ponto mais ideal aqui para o trabalho. Eu vou abrir lá a área de terreno de novo. Vamos supor que a minha área de trabalho seja esse terreno aqui, ó. Então, dentro desse terreno, eu vou pegar a minha cota zero, digamos que seja este ponto. A minha entrada principal vai ser por aqui. Então, esta curva de nível aqui, ó, essa azul, vai ser a minha curva de nível zero. E ela está a 747 de altura. Então, ou eu pego esta cota 747 e igualo ela ao zero. Essa seria a maneira mais fácil, né, de fazer. Ou então eu subo os níveis e o zero de projeto para aquela cota 747. Eu indico vocês fazerem essa segunda opção, apesar de muita gente acabar fazendo a primeira. Preferem pegar o terreno porque ele acaba sendo mais fácil, bastaria eu selecionar aqui o terreno, selecionei a superfície, pego o comando mover, posiciono num ponto qualquer, jogo para baixo e jogo o valor 747. Então ele já fica aqui, ó, o terreno agora com a cota zero em cima daquela curva que eu precisava. Esse é o modo mais rápido de se resolver o problema, mas não é o mais indicado, porque esta aqui é a cota natural, essa é a cota real em relação ao nível do mar. Por isso que o topógrafo te manda esses valores, ele não te manda zero ou te manda 1 metro a mais, 1 metro a menos, não, ele te manda valores reais da curva de nível em relação ao nível do mar. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai pegar o próprio nível, então tem que buscar aqui o nível. Se você tiver dificuldade de selecionar, lembra-se da tecla Tab, tá? Então vou apertar o Tab aqui, ele já encontrou o nível. Vou clicar também nessa outra e vou trocar aqui, ó, o valor. Aliás, eu vou fazer o seguinte antes, só para levar as duas ao mesmo tempo, eu vou criar uma cota alinhada entre um e outro e vou trancar esse valor. Assim, quando eu mover este aqui vai ser movido juntamente devido a essa tranca aqui, ó. Então é um recurso que a gente pode estar utilizando cota também. Agora sim, eu vou selecionar o nível de baixo e vou jogar o valor que eu quero que ele fique, 747. Ok? Então quer dizer que meus níveis foram lá para cima. Quando eu estiver trabalhando nível 1, eu vou estar, na verdade, na cota 747. Quando eu estiver no nível 2, eu vou estar na cota 751. Consequentemente, ao ter feito isso, eu levei juntamente com ele a minha topografia, o meu desenho de CAD. Mas não tem problema, porque eu já criei a minha superfície topográfica, eu já não preciso mais desse desenho com essas alturas aqui. Ó. Eu vou precisar, de repente, de uma referência do plano, que é aquela parte que fala qual que é o terreno, onde é que está a rua, a vizinhança. Então aquilo lá ainda vai ser visível lá no nível 1 do mesmo jeito. Nota. Então nível 1 ainda continuo visualizando aqui normalmente o meu terreno. Só que não é apenas isso. Eu ainda tenho uma outra dificuldade agora, que é a seguinte. Quando eu faço uma leitura de ponto, eu vou voltar aqui para a minha planta de piso, ou mesmo de terreno, tanto faz, tá? Pode ser aqui de terreno mesmo. Agora eu já consigo ver aqui a minha topografia, né? Que é esse ponto que está aqui criado. Ó. Nota que ele não fez o quadradinho certinho, porque ele só usa aqueles pontos existentes dos layers que eu selecionei. Então, como eu não selecionei esses layers aqui de baixo, ele não pegou esses pontos mais extremos. Então, por isso que a topografia ficou assim desse jeito. Mas aí o que acontece? Se eu pedir aqui uma elevação de ponto, e você já aprendeu isso, né? Elevação de ponto, nota que quando eu venho aqui na topografia, ele acha o ponto
747. Então, esse ponto aqui é que ele identifica, é o ponto da superfície. Ele encontrou lá 747. Mas e se eu quisesse dizer para ele que, olha, este ponto aqui agora é o ponto 0. Eu não quero mais que ele seja o ponto 747, eu quero que ele seja o ponto 0. Nós temos uma seguinte opção, aqui dentro da cotagem, que é do tipo de cota, eu tenho alvo projeto, elevação de ponto alvo projeto, e tenho aqui ainda ó, alvo relativo. Nota só que interessante agora, o alvo relativo ele vai fazer o 0. Então se eu venho agora com uma nova cota com alvo relativo, ele vai subindo aqui ó, gradativamente. Então de um lado vai subindo, para o outro vai baixando. Então agora é relativo ao ponto que eu criei do meu nível de trabalho. Então aqui, por exemplo, ó, mais 1 metro de altura, que é essa cota. Tá? É meio confuso aqui esses nomes, mas enfim. Projeto seria aquele global, aquele de modo universal, digamos assim, em relação ao nível do mar, e o relativo em relação ao nível que eu estou trabalhando aqui. Ó. Além disso, uma outra questão bem interessante é a seguinte. Antes de começar a fazer aqui as alterações no meu terreno, ajustar a área de trabalho, ajustar níveis, mexer com a topografia propriamente dito, é interessante que a gente faça uma cópia desse terreno. Para quando eu ter meu terreno alterado, eu puder fazer ali ó, a comparação da linha natural do terreno para a linha da topografia alterada. Então eu faço aquela chamada linha de terreno, linha natural de terreno, que aparece no projeto, sendo que o projeto está todo alterado. Às vezes aquela linha passa no meio da sala, ou às vezes passa bem abaixo do projeto. Então é essas regiões em que eu tenho que cortar o terreno ou aterrar o terreno. Para isso, o Revit tem uma função muito prática, muito rápida e que vai nos ajudar bastante. É rápido também, bem simples tá, de fazer. Basta você vir aqui ó, em massa de terreno e selecionar a última opção, região com eixos. Essa opção aqui, ele gera automaticamente uma duplicata desse terreno. Então ele salvaguarda esse aqui, tá? Ele vai deixar esse aqui trancado e guardado, protegido. A gente pode até colocar aqui, em vez de colocar fase criada, eu posso vir aqui e mudar ele para fase existente. Então esse aqui agora vai ser o meu terreno existente. Tá? E quando eu faço aquela opção, seleciono a opção de região com eixo, ele me pergunta aqui, selecione a superfície topográfica a ser graduada, ou seja, a ser mantida, né, e que você vai alterar depois, e depois como que você quer criar essa superfície. Se eu quero ela exatamente igual a que já existe, ou se eu quero ela simplificada, só com base nos pontos do perímetro. Então ele vai ignorar essas curvas internas, essas pequenas voltinhas que tem aqui, ó. Eu acho mais interessante a primeira. Então cria aqui a primeira e pronto. Tá? Clicou sobre o terreno, já está feito a minha topografia duplicada. E aí essa nova topografia, ela já é criada na fase de nova construção. Tá? E não é demolida. É só isso que você vai ter que fazer. A partir daqui, qualquer alteração que eu faça no meu terreno, eu estarei fazendo a alteração no terreno novo e não naquele terreno antigo. Assim, quando for preciso, eu consigo então ter a linha de modificação entre os dois terrenos. Nós vamos fazer aqui algumas alterações, né? Vamos começar a falar de outros comandos e depois no final eu volto com esse assunto para a gente ver essas alterações que foram feitas.